Oi, gente. Vamos iniciar então a parte aí de mamíferos. Mamíferos são o grupo de animais aí com maior distribuição geograficamente falando, então eles vão ocupar aí todos os ambientes, desde ambientes mais frios, como a gente está vendo aqui, até ambientes mais secos, mais quentes. Eles ocupam tanto ambientes de água doce como de água salgada, ocupam aí ambientes aéreos, como é o caso dos morcegos também. Tudo bem? Nós temos aí o maior mamífero conhecido, sendo a baleia azul, medindo cerca de 30 metros e pesando em média 150 toneladas. Então, são animais aí que podem ser bastante grandes também, mas não necessariamente sejam gigantescos. Aqui a gente tem outros representantes: morcego, baleia, um coala, o ornitorrinco, mostrando aí que eles estão presentes em todos os ambientes. Bom, os mamíferos ele vem aí da classe mamália. Eles surgiram aí após a extinção dos dinossauros e eles teriam surgido há 66 milhões de anos. Eles conseguiram se adaptar às novas condições ambientais e durante todo esse período houveram aí várias adaptações de cada um dos grupos. Bom, no grupo dos mamíferos nós contamos aí com aproximadamente 5.400 espécies, com diferentes formas e tamanhos, e é nesse grupo que nós pertencemos também. No período de extinção aí dos dinossauros, nós tínhamos 4 linhagens de mamíferos, placentários, marsupiais, monotremados e multituberculados. Esse último grupo ele foi extinto há pelo menos 34 milhões de anos e ele era composto por mamíferos com dentes bem protuberantes, bastante parecido com o dos roedores, que são utilizados aí para comer frutos. Aqui nós temos, deixa eu aumentar aqui, nessa imagem, provavelmente na época em que os dinossauros dominavam o planeta, os mamíferos eram pequenos e eles tinham hábitos noturnos, justamente para não serem predados, né? Como características, os mamíferos possuem algumas que são bem semelhantes às das aves, como por exemplo o coração dividido em 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, e ser endotérmico. Significa aí que mantém a temperatura corporal estável. Características que são exclusivas aí dos mamíferos. Tem o corpo coberto por pelos, daqui a pouco eu falo das imagens. Então, tem o corpo coberto por pelos e para proteção como isolante térmico. Além disso, eles possuem também glândulas sudoríferas, são glândulas que são responsáveis pela secreção de suor e auxilia no controle da regulação térmica. Uma característica única desse grupo, e é o que dá nome ao grupo, são as glândulas mamárias. Então, nas fêmeas grávidas, são responsáveis pela produção de leite e o único alimento que os seus filhotes têm no início da vida. Outras características aí que são de mamíferos. Nós possuímos, além das glândulas sudoríferas, o corpo coberto por pelos. Nós temos aí células de gordura que podem, dependendo da espécie, ser bastante, servindo aí também como isolante térmico. Nós temos representantes em todos os grupos aí, então ambiente aéreo nós temos o morcego, nós temos belugas como representantes de ambientes aquáticos, não é o único. Musaranhos são mamíferos terrestres, dentre diversos outros mamíferos terrestres que nós temos também. Para manter a temperatura corporal constante, eles realizam atividades vitais, alguns animais aí, e eles necessitam de energia. Essa energia ela vai ser obtida através das células, através aí dos gases respiratórios, que nós fazemos aí através da respiração, e dentre esses gases, o principal deles é o oxigênio, utilizado na nossa respiração.
Outra característica exclusiva dos mamíferos é a presença de músculos que vão auxiliar aí os movimentos respiratórios, como por exemplo um músculo presente no final aí das costelas, abaixo dos pulmões. É o diafragma. Esse músculo, ele é responsável por controlar os movimentos respiratórios. Os mamíferos apresentam um sistema digestório completo, formado por boca e ânus. Nós temos diversas glândulas, como por exemplo, as glândulas salivares na boca, não é a única glândula. Nós temos sucos digestivos que são responsáveis aí por fracionar os alimentos em substâncias orgânicas, como proteínas, gorduras, açúcares, que serão absorvidos pelo nosso intestino, e os alimentos que não são digeridos são eliminados pelo ânus sob a forma aí de fezes. Aqui ele mostra para a gente dois animais, o sistema digestório de um cachorro e o de uma vaca. A diferença do sistema digestório, na verdade, vai ser aí os dentes, né? A presença dos dentes, que é diferente. Na vaca aqui, nós temos o abomaço. Além do abomaço, nós temos o retículo e o omaço. Temos também o rumen. Então, rumen, retículo, omaço e abomaço são partes do estômago aí de um animal ruminante. Já no animal que não é ruminante, nós temos outras partes diferentes no estômago. Nosso estômago, ele é único, nós vamos ter apenas aí o duodeno antes do estômago. A digestão ela vai ser facilitada pelo auxílio dos dentes, e esses dentes eles vão ser diferenciados de acordo com o mamífero e com o seu hábito alimentar. Então, dentição de um animal carnívoro, por exemplo, como o do lobo, esse que está sendo mostrado, os dentes incisivos, eles são pequenos e os caninos mais desenvolvidos. Os caninos, eles têm a função aí de rasgar a pele da sua presa e, por exemplo, os cavalos, bois, que são animais aí ruminantes, que se alimentam aí de, de vegetais, eles têm a dentição também diferente. Essa aqui, por exemplo, é a dentição de um canguru. Então, os caninos, que aqui são bem protuberantes, são bem incisivos, eles não existem. Logo, eles têm aí os dentes na parte da frente e aqui atrás molares e premolares para cortar, para mastigar os alimentos. Cada dente tem uma função diferente. Os seres humanos, por exemplo, têm os dentes aí bem semelhantes, porém cada um tem uma função. Então, os incisivos são esses 4 dentes da frente, tanto de cima como de baixo. Eles servem para cortar o alimento. Os caninos, eles servem para rasgar os alimentos. Depois disso, nós temos molares e pré-molares. São esses dentes para trás dos caninos. Então, pré-molares e lá atrás, os dentes mais achatadinhos são os molares. Eles servem, então, para mastigar, triturar o alimento, ajudar aí na mastigação dos alimentos. Cada animal com hábito alimentar tem uma dentição para o seu próprio hábito alimentar. Então, não adiantaria nós termos aí caninos alongados para rasgar o alimento se não é uma função para a gente. Bom, como produto do metabolismo, os mamíferos excretam a ureia. Ela é uma substância sintetizada no fígado e eliminada aí pelos rins, diluída junto com água e forma a urina. As exceções são espécies que vivem no deserto, que têm adaptações que evitam aí a desidratação, como, por exemplo, o rato-canguru, que excreta ácido úrico, uma substância que é insolúvel em água. A reprodução dos mamíferos é sexuada com fecundação interna. E para que ela ocorra, o macho introduz os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. A maioria das espécies são vivíparos, ou seja, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe, dentro do corpo da fêmea, dentro do seu útero, através de uma placenta que vai fornecer a ele os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento.
Os mamíferos também possuem um encéfalo com diversas dobras que aumentam aí a superfície desse órgão, e essas dobras